Vamos falar um pouquinho de imposto de renda. O Haddad andou dando entrevistas. Vamos lá, o que a gente tem? Vai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje do programa Bom Dia Ministro, da empresa brasileira de comunicação, a EBC. Durante a entrevista, ele disse que acredita que nem os parlamentares da extrema-direita vão votar contra o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então tá tudo dentro do cronograma da Fazenda. A bolsa subiu, o dólar caiu depois do que nós mandamos, as pessoas estão entendendo, nós vamos explicar a exaustão como fizemos com uma reforma aguardada há 40 anos, que ninguém aprovou, e foi esse governo que aprovou, que foi a sobre consumo, e com toda a tranquilidade nós vamos aprovar, porque eu tenho certeza que mesmo a extrema-direita não vai ter argumento para não aprovar essa medida. Não consigo enxergar alguém da extrema-direita subir na tribuna e justificar a cobrança de imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Olha, ministro, eu gostaria de ter a sua certeza de que nem a extrema-direita terá coragem de votar, porque não é o que eu tenho visto em algumas manifestações. Aliás, com todas as vênias, a análise de certos setores da imprensa também é uma análise lamentável, é uma análise triste. Sabe por quê? Assim, pressionado pela impopularidade, Lula apresenta o projeto de isenção de imposto de renda até 5 mil. Porque isso não estava previsto? Isso não era proposta de campanha? Não era? Era. Aliás, o Bolsonaro chegou a acenar com isso lá atrás, no passado. Não fez. Não é? O Paulo Guedes chegou a falar de isenção e de pagamento de imposto por quem recebe dividendo. Não fizeram. Isso era uma proposta de campanha. E em novembro, quando Haddad apresentou o pacote de corte de gastos, que os tarados não gostaram, levaram o dólar para 6,30, estava ali a pretensão do governo de apresentar esse texto. Não, e a popularidade do Lula não estava tão ruim ainda. Aliás, usou-se aquilo para, de algum modo, provocar desgaste. Olha como o governo está completamente fora do controle, os gastos e não sei o quê. Então eu não tenho a certeza de que a extrema-direita vá aprovar talvez a isenção, sim. Agora precisa ver de onde se vai tirar o dinheiro. E é aí que os defensores dos pobres milionários apareceram. Né? E é aí que os defensores dos ricos muito discriminados no Brasil, que vivem uma situação muito difícil, apareceram. Né? Nós temos a terceira pior distribuição de renda da Terra. Oh, isso não tem a menor importância. Tem, nossa, mas tem toda a importância. Os analistas, os mais responsáveis, os melhores, claro que tem importância. Aliás, já deveria ser constrangedor a gente constatar que quando se isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil, você está isentando quase 70% dos contribuintes, numa evidência de como se paga mal no país. Então não tenho tanta convicção assim. Né? E aí o Haddad falou dessa crítica de que é tudo populismo. Vai lá. Sim, o ministro ironizou aqueles que apontaram que o projeto é populista. Haddad ainda falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia prometido aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, mas que abandonou a proposta. Não entregou nada à classe trabalhadora do país. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Fazenda. Eu fico me perguntando por que não se fez antes. Né? Você sabe que até o Bolsonaro prometeu isentar o trabalhador até 5 mil reais.
e depois desconversou. Depois que ganhou a eleição, desconversou e não fez nada. Aliás, ele fez pior. O Bolsonaro não atualizou a tabela do imposto de renda. Ele ficou 7 anos sem atualizar a tabela do imposto de renda. Não vi nenhum editorial contra, não vi ninguém se manifestar ali do PL contra, não vi ninguém pedir pro capitão fazer alguma coisa pelo trabalhador. Manteve 7 anos o salário mínimo sem aumento real. Também não vi nenhum editorial contra, não vi nada disso. Agora que se atualiza a tabela, cai o mundo. Olha o que está acontecendo, populismo. Atualizar a tabela do imposto de renda é populismo? Cobrar de quem não paga é populismo? E aí ficam querendo dizer que o governo está aumentando imposto. Essa proposta não tem nenhum centavo de aumento de imposto. Não se aumenta imposto de ninguém. Você simplesmente troca de mão. Você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando para além da conta. É disso que nós estamos falando. Né? O Haddad está dizendo, olha, até... Tá um erro aí, mas os meninos têm um vídeo lá. O Haddad está dizendo, até quem é super rico, põe o vídeo aí, vai topar pagar. Vai bem? Ministro está otimista. Sim. Mas tomara que assim seja, vai. Agora, os super ricos também estão representados no Congresso. Aliás, estão super representados no Congresso. Agora, tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto. Porque sabe que ele é justo. Ele sabe que tem que ter um imposto mínimo para super ricos, que é de 10%. 10%. O trabalhador paga até 27,5%. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Ah, mas é assim? É, porque aí quando pega, no caso de pessoa jurídica, paga o dividendo não tá sendo tributado. Hã? Não vai causar nenhum dano, obviamente, a essas pessoas. E é claro que aos pobres vai fazer diferença. E é isso que se chama classe média de R$5.000 brutos por mês. É claro que isso faz diferença. Agora sim, a proposta está sendo já atacada. Porque os estados vão perder, porque a tributação do funcionalismo público de R vai toda para os estados. Criem-se negociações, então, para que os estados não percam. Agora, vi com essa conversa de que isso prejudica investimento, que provoca fuga de não sei o quê, uma taxação desse tamanho é um argumento ridículo. Insisto, Paulo Guedes queria fazer isso. Acabou não fazendo porque não era prioridade daquele governo e do Bolsonaro. Aliás, o Eduardo Gomes, que foi líder do Bolsonaro, senador do Tocantins, do PL do Tocantins, elogiou a medida.